Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu tenho vivido a minha vida sempre como se fosse o último dia. Porque às vezes eu e você, nós não entendemos que um dia será o último dia. Só que nós vivemos sempre como se houvesse o amanhã. Amanhã eu busco a Deus direito, amanhã eu conserto a minha vida, amanhã eu melhoro o meu devocional, no culto de domingo eu entrego a minha adoração. E se você soubesse que hoje é o seu último dia, que é a sua última chance de pedir perdão, sua última chance de se conectar com Deus, se você soubesse que no caminho daqui até a sua casa, o Senhor fosse voltar, será que você adoraria Ele de qualquer forma? Será que você levaria a sua vida de qualquer forma? Sabe, eu todos os dias, eu vivo a minha vida como se fosse o último. Eu busco o Senhor com intensidade, eu peço perdão com intensidade, porque eu não sei se eu vou ter a chance do amanhã. O amanhã, ele não existe. Quero que você feche os seus olhos. Sabe, se você está aqui porque o Senhor está te dando talvez a sua última chance. E é o momento de você então dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu amo você. Se tiver que pedir perdão, você peça hoje, porque talvez o amanhã ele não chegue. Os sinais da volta de Jesus estão por todos os lugares. Em todos os lugares. Meu irmão, você precisa entender, a volta de Jesus está próximo. E o que você tem feito? Como você tem buscado ao Senhor? Como você tem conduzido a sua vida? Eu quero que você gaste aí 1 minuto, aonde você está. E você vai falar com o Senhor: Senhor, se hoje for a minha última chance, eu quero te pedir perdão. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, os meus planos, o meu caminho. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus, nós estamos aqui. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de estar diante da Tua presença. Pai, nós estamos aqui como igreja, como juventude, te pedindo perdão, perdão pelo descaso, perdão pela frieza, perdão, Senhor, porque nós sabemos que a sua vinda está próxima e o Senhor irá buscar uma igreja sem mácula, sem mancha, mas uma igreja santa, que tem se guardado para o Senhor. Senhor, que cada um que está aqui entenda esse chamado que o Senhor tem soado no coração das pessoas. Desperta, igreja, desperta, porque a vinda do Senhor está próxima. Espírito Santo, é o Senhor que pode nos convencer. Convença o meu coração e convença o coração de cada um que está aqui agora. Que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos olhos estejam na eternidade, porque o Senhor voltará. Em breve o Senhor voltará e o Senhor irá nos buscar e nós queremos estar prontos para a sua vinda, Pai. Fale em nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amor. Que delícia estar aqui com vocês, que bom. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e o André e a liderança toda não estavam esperando assim tanta gente, né, amor? Mas que bom que você está aqui, que bom que você ouviu o chamado. E é tempo de nós voltarmos para a igreja. É tempo de você sair aí desse comodismo que foi esses meses, de ficar em casa, assistindo pela internet. É tempo de você voltar à igreja. É tempo de você estar em comunhão com os irmãos, amém? E eu estou muito, muito feliz de você estar aqui. Bom, o tema da nossa rede é: quando o azeite acaba. O que é de tão importante assim o azeite na minha vida e na sua vida? E nós vamos falar exatamente sobre isso. E sobre o cuidado que você, desde criança, jovenzinho, adolescente, até os mais velhos, disso vai depender da onde eu e você vamos passar a eternidade. Você sabia que a eternidade ela não tem fim? Sabe, nós estamos aqui na terra e você pode falar assim: eu vou viver até os meus 80, 90 anos, vai até 100 eu vou viver. Mas você sabia que na eternidade não tem fim? E por isso que eu e você precisamos estar com os nossos olhos bem abertos. Nós precisamos estar com muita atenção, porque a sua conduta aqui na terra vai decidir como você vai passar a eternidade. E nós vamos falar da importância do azeite
para que você viva na eternidade. Nós vamos abrir lá em Mateus 25. Gente, eu estou com muita sede. Quem foi buscar água, pelo amor de Deus? Tá bom. Ó, Mateus 25. É uma parábola muito bem conhecida. Se você já conhece, se você não conhece, vai conhecer hoje. E nós vamos estudar pedacinho por pedacinho dessa parábola, para que você esteja com os olhos abertos, para que caso Jesus volte hoje, nós sabemos que qual é o próximo evento que nós estamos esperando, a igreja, que a apóstola tem nos ensinado? O arrebatamento. É isso que eu e você estamos esperando. Nós esperamos o dia e a Bíblia fala que vai ser no piscar de olhos. Então eu posso simplesmente estar aqui falando e sumir, desaparecer. E eu e você precisamos estar pronto para esse dia. Fala amém. Então vamos lá? Certo, Levi? Esperei ou não? Mateus 25, do 1 ao 13. Eu vou lendo, depois o Levi solta aí. Já? Se Levi é o máximo mesmo. Vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiam-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Disseram as prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide e compre para vós também. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e a que estavam preparadas entraram com eles para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem já tinha ouvido essa parábola? Fala, eu. Quando eu escutei essa parábola a primeira vez, eu fiquei meio confusa. Eu falei, gente, o que tem a ver 10 noivas, 10 virgens para um noivo só? Que negócio é esse dessas lâmpadas acesas? Por que elas tinham que esperar o noivo vir meia-noite? Que trem absurdo é esse, não é, gente? É esquisito. Mas quando Jesus contou essa parábola, eles estavam acostumados, era um ritual do casamento judeu. Então, quando ele contou para o povo entendeu claramente o que Jesus quer dizer. Então, eu vou tirar 5 minutinhos para explicar para vocês como acontecia o casamento com eles, como era a tradição de um casamento, para que você entenda o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola. Amém? Primeiro, nós precisamos entender que o judeu, ele não tinha outra escolha a não ser casar e formar uma família. Para ele isso é muito importante. Então, desde pequeno, o pai ensina que ele vai ter que casar e ele vai constituir uma família. Então, isso para o judeu é muito importante, o casamento. Nós sabemos que às vezes eu e você tem pessoas que não querem casar, mas para o judeu formar uma família era muito, muito importante. Então eu quero falar com vocês, eu separei 3 partes do casamento judeu, para que você, de uma forma didática, só para que você entenda, tá? Não é assim que faz lá, mas eu separei em 3 fases, para que você entenda como funcionava esse casamento. Primeiro, que o jovem judeu, ele encontrava uma moça, se apaixonava por ela e ia conversar com o pai dele. Pai, encontrei uma mulher linda e maravilhosa e eu quero me casar com ela. Esse era o primeiro passo. O segundo passo, eles tinham que ir
na casa dessa moça, fazer uma proposta para o pai dela. Então, a família do noivo ia lá na família da mulher fazer a proposta de casamento, para mostrar que ele quer casar. E eles levavam tão a sério isso, que eles faziam mesmo um acordo verdadeiro e leal, né? E o mais importante nesse contrato, nessa proposta, nesse compromisso, era o valor que o noivo ia pagar para ter a noiva. E sabe, eles levavam isso muito a sério, porque eles sabiam que não iam ser barato. Eles sabiam que o pai da noiva não ia fazer qualquer coisa. Isso nos lembra Jesus, não foi? Quando ele veio aqui na terra, ele olhou para mim, para você, e ele quis ter você, e ele pagou um preço muito alto. E o noivo tinha que fazer isso com a mulher, com a família da noiva. Ele ia lá e ele, então, fazia uma proposta. E o noivado era a confirmação desse compromisso. E ele fazia, então, se o pai da noiva aceitasse, então eles faziam um noivado diante dos amigos, diante dos familiares. Mas uma coisa muito importante acontecia. Antes do noivado, a noiva e o noivo, eles eram levados a um lugar onde o noivo expressava verbalmente para a mulher o quanto ela estava custando para ele. Ou seja, ele expressava para ela o quanto ela era valiosa para ele. E depois que ele expressava isso, ele colocava um véu sobre ela, onde todo mundo, quando a noiva fosse sair, todo mundo que olhasse para a noiva sabia que ela já era comprometida. Ou seja, nenhum outro homem poderia propor ela em casamento, porque ela já estava em compromisso. Todo mundo está entendendo até aqui? Bom, depois de ter feito o noivado, sabe o que o noivo tinha que fazer? Gente, a Bíblia ela é tão maravilhosa, que Jesus fez exatamente isso. Foi ou não foi? Ele simplesmente morreu na cruz e colocou o selo dele sobre a minha vida e a sua. Onde todo mundo que olha para mim, para você, sabe que você já é comprometido e que um dia ele voltará. Você pertence a ele. Eu pertenço a ele. E é exatamente o que acontecia. O terceiro passo, depois de terminado o noivado, aquela festa lá com a família, sabe o que ele fazia, gente? O noivo ia para a casa do pai dele, e ele dava uma breve resumo para a noiva e falava o seguinte: ó, eu estou indo, olha só, eu estou indo preparar a nossa noite de núpcias. Eu estou indo preparar a nossa câmara de núpcias, ou seja, era uma suíte onde eles iam passar a lua de mel. E eles iam, e o noivo ia. Mas o noivo falava o que para ele? Ó, espera que eu vou voltar para te buscar. Eu tenho um compromisso. Eu paguei por você para que a gente casasse. Eu vou, mas eu volto. E o que a palavra de Deus diz lá em João 14? Olha que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu vou e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus também fez isso comigo, com você. Ele não falou para você: morri, você está cheio do Espírito Santo, mas eu vou voltar. Me espera que eu vou voltar. E sabe, é tão engraçado que na tradição, sabe como é que o noivo fazia? Ele ia para a casa do pai dele e ele construía essa suíte, que era um aposento separado da casa do pai. E para o judeu isso custava muito, porque o judeu, desde os 13 anos, ele é visto como responsável por ele mesmo. Então, ele tinha que construir aquilo por ele mesmo. Então, ele tinha que fazer o quê? Se esforçar. E sabe quem era o juiz para determinar se aquela suíte estava boa ou não para ele buscar a noiva? Sabe quem era o juiz? Era o pai dele. Ou seja, o pai dele que dizia:
você está pronto para buscar a noiva. Sabe para que o pai fazia isso? Senão o noivo ia ficar muito ansioso para buscar a noiva. Então ele ia fazer um quartinho de qualquer jeito lá e já ia buscar a noiva. Então quem era o juiz era o pai dele. E a tradição conta que ele demorava mais ou menos 1 ano para que tudo ficasse pronto para buscar a noiva. Olha o que diz Mateus 24:36. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. A noiva, enquanto o noivo estava lá construindo, a obrigação da noiva era esperar com paciência. E ela tinha que ficar mexendo no enxoval, e ela tinha que ter uma lâmpada. Por que essa lâmpada? Ela tinha que ficar acesa com óleo. A tradição dizia que quando o noivo chegasse, essa lâmpada tinha que ter azeite e ela tinha que continuar brilhando. Por quê? A hora que o noivo fosse vir, ninguém sabe. E poderia ser que ele viesse de noite. E se ele viesse de noite, ele pegaria ela e levaria ela para os aposentos, onde estava o cortejo nupcial. Então a tradição dizia que a noiva tinha que esperar com azeite, com a lâmpada ligada. E lá é muito quente. Então geralmente o noivo ia buscar a noiva no anoitecer, que era mais fresquinho para buscar ela. Por isso a importância da lâmpada. Isso para eles era normal, eles sabiam que era assim. E elas tinham que ter o azeite, porque o azeite era o combustível. Era ele que deixava a lâmpada acesa. Então o noivo, de uma forma inexplicada, depois de algum tempo que ninguém sabia, a noiva, presta atenção meninas, ela tinha que se manter vestida, ela tinha que estar com o véu na mão, e ela tinha que estar com a lâmpada. Para quando ela ouvisse, o noivo chegou, ela só pegava a lâmpada, pegava o enxoval, vamos embora para a núpcia. Mas só que ela não sabia a hora. Meninas, conseguem imaginar a ansiedade dela? Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Esse homem me abandonou, ele não vai vir mais. Passou 4 meses, 5 meses, 6 meses. Mas sabe, a noiva tinha uma certeza. Não importa o tempo que seja, o meu noivo, ele vai voltar. Não importa o que aconteça, o meu noivo vai voltar. E exatamente isso que acontecia. Naquele dia glorioso, o noivo voltava com seus amigos, fazendo barulho, entrando. Geralmente ele queria surpreender a noiva. Então, um dos amigos do noivo gritava, o noivo chegou. Imagina a noiva lá deitada, levantava, já arrumava as coisas. E de repente o noivo chegava na casa dela, tomava ela pelo braço e levava. E eles iam fazendo uma grande festa até chegar essa suíte. Por isso que para eles era muito normal, isso fazia parte da tradição. E essa parábola tem tanto a ver com a volta de Jesus, com a nossa realidade. Aí você pode perguntar, Loide, quem são essas virgens? Essas 10 virgens? Fala, sou eu. A igreja do Senhor é a virgem. Porque Jesus, ele já veio, ele já pagou o preço por mim e por você. Ele já me selou, ele já selou você com o sangue dele. E sabe qual é a parte dessa parábola que Jesus estava contando? Era exatamente nessa terceira parte, aonde a noiva está aguardando o noivo voltar. Mas só que a noiva, ela não pode esperar de qualquer jeito. Ela precisava estar vestida da forma certa, ela precisava estar com a lâmpada e ela precisava ter o azeite. A Bíblia fala que todas elas eram virgens. Então você pode falar assim, Loide, por que são 10 virgens para um noivo só? Porque aqui nós não estamos falando de um homem que vai casar com várias mulheres. As 10 virgens estavam simbolizando a igreja de todo o tempo, de antes, de agora e do futuro. Então são 10 virgens. E a parábola em nenhum momento coloca em dúvida se elas eram virgens ou não. Em nenhum momento a parábola está falando, tinham 5 que eram virgens e 5 que eram mais ou menos virgens. Não, as 10 eram virgens. Ou seja, elas andavam como virgens, elas caminhavam, elas se vestiam e verdadeiramente elas eram virgens. O que aconteceu é que 5 eram prudentes, ou seja, 5 estavam atentas que o noivo ia voltar e 5 não estavam atentas, porque a parábola conta que o noivo
demorou a voltar. Então talvez ela ficou aí durante 12 meses esperando certinha. Aí quando passou 1 ano e meio, ele foi demorando, e aí ela já não foi cuidando tanto como ela cuidava no início. É isso que a parábola diz. Então, eu quero que você esteja presente. Eram todas virgens. O que fez com que elas não fossem qualificadas é que 5 eram prudentes e as outras eram tolas. Segundo, elas tinham luz em suas lâmpadas. Isso significa que elas tinham nascido de novo. Significam que elas são pessoas crentes como eu e você, que um dia levantou a mão, veio aqui na frente e disse: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque elas tinham lâmpada. A parábola diz que elas tinham lâmpada, elas tinham luz. Segundo, se a lâmpada também significa obras, quer dizer que elas também tinham obras diante dos homens ou diante de Deus. Ou seja, o fato de você ter aceitado Jesus e o fato de você fazer algo na igreja não garante que você irá junto com um noivo. É isso que a parábola está dizendo. E se a lâmpada significa a palavra, quer dizer que elas tinham a palavra consigo. Olha o que diz Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, elas conheciam a palavra também. Isso é tão sério, isso é tão importante, porque às vezes eu e você estamos na igreja, nos vestimos como virgem, nós temos a palavra, nós fazemos boas obras, as pessoas olham para mim e acreditam que sirvo a Deus, mas não é isso que me qualifica se eu for para o céu ou não. Olha como essa parábola, ela nos ensina tantas coisas, como o fato de você estar aqui comigo e com todos nós, não garante que você vai para o céu ou não. É isso que a parábola está dizendo, que elas tinham lâmpadas. E por fim, nos é dito que todas tinham óleo na lâmpada, porque para a lâmpada ter luz precisava do óleo. Sabe o que as outras 5 não tinham? Elas não tinham azeite sobrando. Elas não tinham azeite sobrando. E foi isso que desqualificou elas para estarem junto com o Senhor. Então, o reino de Deus, dos céus, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes e 5 loucas. Olha só o que diz. As loucas tomou a lâmpada, que tinha o azeite, tinha luz, tinha tudo. Mas elas não levaram azeite. Elas não tinham azeite sobrando. Mas as prudentes pegaram a lâmpada, mas elas também levaram azeite em suas vasilhas. Eu quero que abra aí em Levítico 24, do 1 ao 4. E você precisa estar presente para isso que eu estou falando. Porque sabe, os sinais da volta de Jesus estão por toda parte. E eu tenho visto pessoas desatentas, não levando a sério aquilo que a palavra nos ensina. Estão vivendo como se não houvesse um amanhã. Olha o que diz em Levítico 24, do 1 ao 4. A luz que iluminava o tabernáculo sagrado vinha de um castiçal. Então, primeiro eu quero que você entenda que lá no tabernáculo, a luz... O que trazia a luz ali no tabernáculo era um castiçal. Mas olha o que diz Levítico do 1 ao 4. Ordene aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas de vez em quando, continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até amanhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo, e é pelas vossas gerações, sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Eu quero que você entenda um pouco sobre o caráter de Deus. Sabe, seria muito mais simples se nós tivéssemos um castiçal e colocássemos ali o quê? Uma vela. Não seria mais simples? Ligava a vela ficava acesa, acabava a vela, colocava outra. E é mais simples ou não era? Mas o nosso Deus, eu quero que você entenda isso.
Ele é um Deus perfeito. E Ele é tão perfeito que Ele exige que eu e você sejamos perfeitos. E façamos tudo com zelo na obra. Então, sabe o que eles tinham que fazer para manter a luz acesa? Eles tinham que extrair primeiro o azeite. Isso fala de preço. Isso fala que tem um custo para ter a luz acesa. Eles tinham que ficar constantemente olhando o azeite, porque se o azeite acabasse, o que ia acontecer? A luz ia acabar. Eles tinham que ter cuidado. Eles tinham que ter zelo. Sabe? Quando eu olhei isso, eu falei, uau. Porque nós vivemos uma geração que acha que Deus aceita qualquer coisa. Deus aceita sua vida de qualquer jeito. Mas sabe, quando você vai estudar a respeito de Deus, Deus ele não aceita qualquer coisa. Porque seria muito mais fácil no castiçal ter uma vela. Muito mais prático. Mas não, tinha que ter o azeite extraído. Isso leva tempo, isso leva esforço. Por que eu estou falando isso? Porque a unção de Deus na minha vida e na sua vida, ela precisa ser cultivada. Ela vai exigir de você esforço. E se você não estiver presente para isso, você vai estar dentro da igreja caminhando para o inferno. Você vai estar vindo na rede, participando do PG, tendo um discipulado, fazendo tudo, mas está caminhando para o inferno. Se você achar que Deus não se importa com detalhes, ou que Deus não se importa com dedicação. O azeite na minha vida e na sua vida depende do nosso esforço. Assim como na parábola das 10 virgens, essa parte do tabernáculo exorta a vigilância contínua, a um espírito reto e em constante relacionamento com Deus. O azeite na Bíblia fala sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a unção, sobre a presença de Deus. O quanto você tem extraído da presença de Deus. O quanto você tem extraído da presença de Deus. O quanto de unção você tem na sua vida. Loide, mas eu tenho só 12 anos. Mas se não tiver azeite, vai para o inferno. Eu sinto te dizer isso. Ah, Loide, mas eu tenho 15 anos, Deus vai entender? Não, Deus não vai entender, porque o preço já foi pago por você. O mais difícil Ele já fez. O que você tem que fazer agora, você tem que aguardar o noivo. Mas não dá para aguardar de qualquer jeito. Ou seja, não dá para você esperar se você não tiver o cuidado e o zelo. Outra coisa que nós percebemos na parábola é que, se o noivo não tivesse demorado, todas teriam entrado para núpcias. Você percebeu isso? Se o noivo não tivesse demorado, as 10 teriam ido. Mas a parábola conta que por conta do noivo ter demorado muito, as outras não conseguiram. Elas tiveram que ir comprar o azeite. Então, enquanto elas foram comprar o azeite, Jesus, o noivo, já tinha voltado. Quantas vezes eu e você começamos bem uma coisa e nós não terminamos bem? Lá em Mateus 24:10, já me alerta e te alerta também. Olha o que diz. Mateus 24, do 10 ao 12. Olha o alerta. Por que a gente não abre os nossos ouvidos e abre os nossos olhos? Porque a Bíblia todo tempo tem te alertado. Olha o que diz. Nesse tempo, está falando sobre o fim do tempo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Sabe, é tanta iniquidade, há tanto pecado, há tanta frieza, há tanta distorção da palavra de Deus. O que é santo já não é mais santo, o pecado já não é mais pecado dentro da igreja. E você vai vendo isso, vai contaminando seu coração, e você já não tem mais tanto zelo pela palavra de Deus. Ah, eu acho que Deus não vai se importar com isso não. Ah, eu acho que tudo bem esse pecadinho. Ah, não, afinal de contas Deus entende, né? Deus, Ele vai entender. Olha como o mundo está, olha como as coisas estão. E exatamente por isso que as 5 noivas loucas, elas não conseguiram entrar. Porque o tempo, sabe, eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei se você tem azeite.
Eu não sei se você já está cansado. Eu não sei se você não acredita mais na volta de Jesus. Ou você já ouviu falar tanto que ele vai voltar e ele nunca voltou, que talvez você já abriu mão da palavra. Você já não faz um devocional todo dia. Gente, olha aqui para mim. Se você não tem um devocional, se você não tem consistência na leitura bíblica, eu vou dizer uma coisa para você. Com certeza deve estar faltando azeite aí para você. Porque a única forma de você se relacionar com Deus, sabe como é? Orando e lendo a Bíblia. Não tem outro jeito. Ah, então, não tem. Você só consegue extrair azeite, você só consegue ter a presença de Deus se você lê a Bíblia e se você ora. Agora, quantas pessoas passam semanas sem orar? Dias sem orar? Dias sem ler a Bíblia? Estão dormindo, achando que o noivo não vai voltar. Não estão tendo azeite sobrando. Está achando que, eu vou na igreja, eu vou na rede, eu participo de um PG, eu faço parte do louvor, ou eu estou ali. Você precisa ter azeite sobrando. Se você não tiver azeite sobrando, é a palavra que diz, não sou eu. O quanto você tem investido no seu relacionamento com Deus. Seja sincero com você mesmo. Sabe? Outra coisa que nós temos que entender aqui na parábola é o seguinte, que na hora que eles ouviram o noivo chegar, aquelas 5 que eram tolas, que não tinham azeite sobrando, chegaram na outra e falaram assim, me dá um pouco do seu azeite. Se você me der um pouco do seu azeite, a minha luz vai ter e o noivo vai me levar também. Aí o que as prudentes falaram? Olha, se eu der o meu azeite para você, Diego, a minha lâmpada vai apagar. Vai lá e compra. Ou seja, eu até posso orar pelo Diego, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer também se ele tiver uma busca constante na casa dele. Eu não consigo transmitir para ele, porque essa busca ela é individual. Você não vai depender do marido, você não vai depender do pastor, você não vai depender de mim, eu não vou depender de você. O que eu faço na minha individualidade com Deus, é isso que vai determinar se eu tenho azeite sobrando ou não. Sabe, nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja maravilhosa como a nossa, onde os nossos líderes nos ensinam. Mas sabe, se você não gastar tempo do seu quarto orando, lendo a Bíblia e buscando o azeite, isso pode te prejudicar quando o noivo voltar. Porque é isso que a parábola disse. Elas tentaram pegar o azeite da outra, mas esse azeite, ele não pode ser passado. Ele é individual. Entendam, elas tinham apenas as lâmpadas acesas, mas elas não tinham o azeite. E sabe outra coisa que é importante? Que as virgens prudentes, elas não falaram assim, vai lá e pega azeite para você. Sabe o que elas falaram? Vai lá e compra o azeite. Então aqui nós não estamos falando de salvação, porque a salvação ela é de graça. Jesus morreu por mim e por você. Então não é disso que a parábola está falando. Mas a parábola está falando que existe um preço a ser pago. Sabe, eu sei que nós vivemos um momento onde nós achamos que tudo é pela graça. Que Deus vai te aceitar do jeitinho que você está. É como se Deus tivesse a obrigação de aceitar a Érica. É como se Deus tivesse a obrigação de aceitar a Franciele. E não é. E quando a parábola fala que elas precisavam comprar, significa que nós temos que pagar um preço. Nós devemos comprar. Sabemos que não é isso que é nos ensinado. Então, é por isso que você fica tão confortável na sua casa sem ler a Bíblia e sem orar. É por isso que você está tão confortável em às vezes dar o dízimo e às vezes não. Porque você acha que, Deus ele vai me aceitar. É pela graça. E aí, nós estamos dentro da igreja, caminhando para o inferno. Porque nós não entendemos o Deus zeloso que nós temos, o Deus que nós servimos. Sabe? Existia, lá em Apocalipse fala a respeito de uma igreja que estava assim, achando que estava tudo bem com ela. Ela achava que ela era rica, ela é muito feliz com as conquistas dela, e ela achava que ela não precisava de mais nada. Ela achava que estava tudo bem com ela. E lá em Apocalipse 3:18, o anjo da igreja fala o seguinte, olha só, o anjo da igreja, ele fala,
para essa igreja que vivia como se tudo tivesse bem, para essa igreja que se orgulhava das suas conquistas, dessa igreja que não olhava e não percebia, porque eles se achavam ricos, eles tinham tudo, afinal de contas, então Deus está nos abençoando, está tudo bem. Mas olha o que diz em Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. Aconselho que compre de mim. Existe um preço a ser pago, não é de graça. Existe um preço a ser pago, não é de graça. E quando fala de comprar ouro, está nos falando da natureza e do caráter de Deus. Você tem o caráter de Deus, você tem a natureza de Deus em você, porque é isso que está falando. Olha, você quer um conselho meu, você que acha que está tudo bem para você, que a sua vida está tudo certo e que você não precisa mais de nada? Eu aconselho que você compre de mim ouro. Eu aconselho que você compre de mim do meu caráter, que você viva como segundo os meus próprios princípios. É isso que a palavra está dizendo do caráter de Deus. E quantas pessoas dentro da igreja que não têm um caráter de Deus, dentro dos casamentos, para pagar conta, no tratar com as pessoas, não tem isso. Depois ele fala, eu aconselho que você compre vestiduras brancas, que está falando do ato de justiça e da santidade de Deus. Sabe, uma coisa interessante na tradição é que essa noiva, ela usava um véu. E quando ela saía, todo mundo sabia que ela tinha um compromisso. Mas quantos dentro da igreja nós já não conseguimos mais diferenciar quem serve a Deus e quem não serve? Já não tem diferença. E aí o mundo, como ela não está com esse véu, como ela não é marcada por isso, o mundo vem oferecendo várias coisas para você, várias propostas. E você tem cedido essas propostas. A depressão, a pornografia, ao ficar, ao sexo antes do casamento, à bebida, ao cigarro, ao palavrão, à falta de honra com os pais, a falta de honra com a esposa, a falta de obediência e honra com a liderança. Nós vamos aceitando as propostas do mundo, sabe por quê? Porque você não tem uma marca em você. E aí a palavra de Deus está dizendo, olha, eu aconselho a você a comprar vestes brancas. E por último ele fala, e unge os teus olhos com um colírio. Aqui está falando para que nós enxergamos as coisas de Deus, para que a gente tenha discernimento daquilo que pode e que não pode. Sabe, existem muitos jovens, o louvor já até pode vir. Existem muitos jovens que não sabem mais discernir o que é de Deus e que não é de Deus. Estão vivendo uma vida totalmente fora do caminho do Senhor. E olha aqui para mim. Às vezes você pode falar, Luíde, mas eu faço tudo certo, eu trabalho, eu não faço sexo fora do casamento. Mas entenda que você, para que você vá para o céu, é além disso. Porque existem muitas pessoas aí fora que têm um caráter correto, que não rouba, que não tem nada de errado. Mas quando nós colocamos o colírio nos olhos, nós começamos a discernir. Você sabia que existem alguns seriados que você não deveria estar assistindo e você assiste? Você sabia que existem algumas músicas que você não deveria estar ouvindo, mas você está tão cego, você não está percebendo? Por isso que a palavra de Deus, olha, eu aconselho você, Franciele, a ungir os teus olhos com os meus colírios, para que você enxergue, para que você aprenda a discernir as coisas de Deus. Você sabia que existem algumas amizades que você não deveria ter, que está pondo em jogo a sua salvação, mas você está tão cego, você não está enxergando, e você está aí com as amizades erradas, com o relacionamento errado, com o comportamento errado, com a falta de prudência no sentido de buscar a palavra de Deus, e você acredita que será salvo. É preciso ter azeite sobrando na vasilha. As virgens não foram julgadas por algo que elas fizeram
ou deixaram de fazer. A grande questão não eram as obras. A grande questão era se elas estavam cheias do Espírito Santo, com azeite derramando em suas candeias. Como está a sua vida com Deus? Como tem sido a sua busca? No arrebatamento, que é o próximo evento que vai ocorrer. Entenda uma coisa: o próximo evento é o arrebatamento. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Só irá o crente que estiver cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Sabe, se você está tendo relação sexual fora do casamento e isso não está te doendo, é porque não tem azeite. Se você assiste pornografia e isso já não te dói mais, é porque está faltando azeite, porque é o Espírito Santo que nos convence. Se você tem tratado a sua mulher com falta de honra, com grosseria, e isso já não te dói mais, é porque está faltando azeite. Se você consegue falar mal do seu pastor, e isso já não te incomoda mais, é porque está faltando azeite. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Sabe, meninas, se você consegue colocar uma roupa sensual, com decote, com tudo aparecendo, e isso não te incomoda mais, olha aqui para mim, é porque não tem azeite. E se você não tiver azeite, você está desqualificada para ir com o noivo. Não adianta você estar aqui comigo, não adianta você estar aqui na igreja, não adianta os seus pais servirem a Deus. Se o pecado não te incomoda mais, é porque está faltando azeite. E o nosso apelo para você essa noite é que você tenha esse entendimento, qualquer que seja a área da sua vida. Eu não estou dizendo que a leitura bíblica seja algo fácil, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade com a leitura bíblica. Mas sabe, já parou de você ficar dizendo que você não lê a Bíblia porque sei lá o quê. Já não é mais tempo. Já acabou, gente. Não tem mais tempo para você usar isso como desculpa. Se a leitura bíblica não virar um hábito, você nunca vai ler. E se você não gastar tempo extraindo o azeite, pagando um preço, você não vai ter azeite sobrando. E se você não tem azeite sobrando, você não está qualificado para ir com o noivo. Até quando você vai ficar empurrando com a barriga? Até quando você vai ficar dizendo que não tem tempo ou que não dá? Ah, que Deus vai entender? Deus, Ele não vai entender. E não importa as suas explicações. Não importa. Ele te aconselha hoje a comprar ouro, que é do caráter dele. Ele te aconselha hoje a comprar as vestiduras brancas, que fala sobre santidade. E Ele te aconselha hoje a ungir os teus olhos com um colírio, para que você aprenda a discernir se você está indo para o céu ou não. Você precisa discernir o que você precisa abrir mão hoje. O que você precisa abrir mão hoje para que o seu céu seja garantido. Existe um preço a ser pago. Não é de graça. Agora, você está disposto a isso? É a sua eternidade que está em jogo. Eu não posso fazer nada por você, porque eu tenho que cuidar da minha salvação e da minha eternidade. E o que você tem feito por você mesmo? Quero que você levante. Eu quero que você tire um tempo para você orar. Sem o azeite, você está desqualificado para ir com o noivo. Sem intimidade com o Senhor, você está desqualificado para ir com o noivo. Como você vai passar a sua eternidade? Ah, Loide, mas eu trabalho, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. Sabe, aquelas 5 virgens, elas tinham luz, elas caminhavam como virgens, mas elas não tinham azeite sobrando. Quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Como tem sido o seu devocional? Sabe, eu tenho ensinado os meus filhos a orarem todos os dias. E às vezes a Júlia fala: ai, mamãe, é tão difícil. Ai, mamãe, é tão difícil. Eu falo: filha, você precisa extrair o azeite. Filha, eu não posso fazer por você. Você precisa extrair o azeite. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E eu não estou falando de você estar no ministério de louvor, você está no ministério de dança, você está... Não, existe um preço a ser pago lá no seu quarto, no individual. Oração, busca. Você pode ter 12, 10, 15, 20, 40 anos. Há um preço
abençoar, ser pago, você querendo ou não. Ou você decide hoje abrir os teus olhos, ou você vai ouvir: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Eu não tenho relacionamento com você. Meu espírito não está, você não me buscou, eu não te conheço. Então hoje é o seu tempo de pedir perdão a Deus e pedir ao Espírito Santo esse azeite maravilhoso, para que Ele te convença do pecado, para que Ele te convença. Comece a falar com o Senhor aí. É o seu tempo, talvez é a última chance. É a sua última chance, talvez você não sabe. Fale com o Senhor. Deus do meu viver, Tu és o meu ar. Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalhar, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Vença a preguiça, vença. Você precisa se esforçar, é extrair o azeite. Coloque a sua mente cativa ao Espírito Santo agora. Lute, é esforço. Disso depende a sua eternidade. Então se esforce. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos o azeite. Nós queremos extrair o azeite, Pai, da Tua presença. Espírito Santo de Deus, invada o nosso coração, invada nossas vidas, nos coloque no centro da Tua vontade. Pai, desperta o coração de cada um que está aqui. Nós temos visto, Pai, os sinais da Sua vinda. Nós não queremos nos encontrar despreparados. Nós queremos estar preparados para aquele grande dia, onde o Senhor irá levar a Tua igreja. Senhor, desperta o coração de cada um que está aqui. Desperta o coração de cada jovem. Desperta o coração de cada adolescente. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja pronto e preparado para a Sua vinda. Nós amamos o Senhor, amamos a Sua vinda. Espírito Santo, ajuda-nos a vencer a preguiça, ajuda-nos a vencer o comodismo. Tira-nos do sono em nome de Jesus. Livra-nos de todas as amarras, de tudo aquilo que o diabo tem colocado na nossa mente, no nosso coração. Todo o engano, toda a cegueira, tira do nosso meio, Pai. Espírito Santo, desperta a Tua igreja. Desperta-nos em nome de Jesus. Nós queremos viver, Pai, o sobrenatural do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter uma intimidade na nossa casa, no nosso devocional, a nossa busca diária com o Senhor, tendo o azeite, extraindo o azeite da Tua presença, tendo a Tua unção sobre nós.
nós possamos ter essa responsabilidade sobre nós de buscar o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Que você não só escute essa palavra, mas se você não tem o hábito de ler a Bíblia, que você comece hoje, não é amanhã, é hoje. Faça algo pela sua eternidade. Entenda isso. Faça algo pela sua eternidade. Loide, eu não sinto vontade, você vai fazer mesmo assim, porque é esforço. Loide, eu vou orar, eu durmo. Dorme orando, mas ore, jejue, faça a sua busca. Quantas vezes, né, amor, em casa, mesmo com sono, mesmo cansado, nós pegamos a Bíblia e nós oramos. Nós lemos, nós oramos, porque eu entendo que eu preciso ter azeite sobrando na minha vida. Em nome de Jesus.